Boa tarde, alunos. Boa tarde a todos. A ideia da aula de hoje é explicar um pouco sobre frações. A fração, basicamente, ela é determinada por um numerador e um denominador. Vocês aprenderam lá no quarto, quinto ano, a ideia da fração em forma de desenho. Por exemplo, se eu pintar, eu tenho um objeto dividido em 4 e eu vou pintar um. Como eu represento essa fração? Eu represento ela como um que eu peguei de um objeto que foi dividido em 4 partes, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Ao todo ele está dividido em 4. Se eu pinto duas partes, significa agora que eu tenho uma fração que eu peguei 2 de algo que foi dividido em 4 partes. Se eu pinto 3, como fica agora? Eu tenho algo que foi dividido em 4 partes e eu peguei 3 para mim, tá? Então aqui os 3 pedacinhos. E se eu pegar as 4 partes, ou seja, o objeto foi dividido em 4 partes e eu peguei 1, 2, 3, 4 para mim, ou seja, eu peguei todas, 4 dividido por 4, eu peguei o objeto inteiro, tá? Independente do tamanho do objeto, a ideia de fração é a mesma coisa. O objeto aqui ele é maior do que esse, não tem problema. Se eu pintei 1, significa a mesma coisa. Eu peguei 1/4. Mesmo que tenha tamanhos diferentes, a representação fracionária é a mesma, ok? Agora, vamos relembrar o que a gente estava vendo em aula, que era o quê? A fração e o número decimal. Divisão. A fração representa uma divisão. Exemplo, 1 dividido por 2. Se eu tenho R$ 1 e divido para duas pessoas, dá 0,5. Meio, né? 1 dividido por 2 é meio. Agora, 2 dividido por 3, se eu fizer na calculadora, vai dar 0,666, porque essa conta nunca termina, tá? A gente iria aprender em sala de aula já o vocabulário. Esse tema tá lá pro 7º, 9º ano, que é a dízima periódica. Mas aqui pra gente é só relembrar a divisão, tá? 2 dividido por 3 dá 0,66. Já pegando aí com duas casas após a vírgula. 1 dividido por 3, mesma coisa. Se eu fizer a divisão, dá 0,33 e ele nunca termina. A fração representa um número, ok? 3 dividido por 8. Vamos relembrar a divisão um pouquinho? Vamos fazer uma divisão aqui, ó. 3 dividido por 8. Quantas vezes 8 chegar perto do 3? Não dá, então é 0. 0 vezes 8, 0. Sobra 3. Para continuar a conta, já que não tem número para baixar, aqui não seria a vírgula e teria as casas decimais. Essa vírgula vem para o resultado e o 0 que estaria depois da vírgula, abaixa aqui. Aí, quantas vezes 8 chega perto do 30? 1 vez 8, 8. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. 32 passou, então não pode. 3 vezes 8, 24. Sobram 6. Para continuar a conta, próximo 0. Não precisa pôr vírgula, porque ela já veio, né? Então, na verdade, eu estou abaixando os zeros que seriam depois da vírgula. Número 60. 7 vezes 8, 56. Sobram 4. Põe um 0. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Ou seja, 3 oitavos é a mesma coisa que o número 0,375. Ou seja, 375 milésimos. Lembra da leitura lá no quarto, quinto ano? Décimos, centésimos, milésimos. 4 quintos. Se eu pegar o 4 e dividir por 5, essa conta dá para fazer rapidinho, ó. 4 dividido por 5. 0 vezes 5, 0, sobra 4. A vírgula que viria depois da unidade vem para cá. E os zeros vai abaixando. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Ou seja, 0,8. 4 quintos representa o número 8 décimos, 0,8. E 4 dividido por 4, todo número dividido por ele mesmo é 1, ok? Então aqui eu tenho a ideia que a fração é um número decimal. Ele pode ser inteiro, ele pode ser infinito após a vírgula, que a gente chama de dízima periódica. Ele pode ter fim no décimos, ele pode ter fim no milésimos, tá? Então é um número qualquer que exista.
Então aqui eu tenho um exemplo da fração e do número decimal. Se a pergunta fosse, quais dessas frações são maiores? Meio, 2/3 ou 4/5? Olhando o resultado da divisão, eu já sei que esse é maior. Se a pergunta fosse, entre esses três, qual é o menor? 1/3, 3/8 ou 4/4? Pela divisão, eu vou ver que este é o menor, né? Entre todos os números, qual é o menor? Continua sendo ele. Entre todos os números, qual é o maior? O 4 dividido por 4, tá? Outro item que também nós vimos e está na atividade para nota, tanto na primeira quanto para a segunda, é a ideia de porcentagem. A porcentagem é uma fração por cento, tá? Ou seja, é um número dividido por 100. Exemplo que nós temos aqui, 20%, 20 por 100. Ou seja, um objeto é dividido em 100 pedaços e eu vou pegar 20 para mim. Quem é o objeto que eu vou dividir por 100 pedaços? É o 500. Então esse 500 é ele quem vai ser dividido. Se eu fizer 500 dividido por 100, isso aqui dá para simplificar, ó, e vai dar 5. Ou seja, eu vou pegar 20 pedaços de algo que vale R$5, porque o R$500 foi dividido em 100 pedacinhos. Cada pedacinho vale R$5. Vou até pôr o cifrão aqui. Se cada pedacinho vale 5 e eu peguei 20, quanto que eu peguei ao todo? 5 vezes 2, 10. Abaixo zero, eu peguei R$100, tá? E o último, mesma coisa, só que agora o número é 25%, ou seja, 25%. Algo foi dividido em 100 pedaços e eu tô pegando 25 para mim. Quem foi dividido em 100 pedaços? O número 1000. Tá aqui. Então, os R$1.000 serão divididos em 100 pedaços. R$1.000 dividido por 100 pedacinhos, eu vou cortar o zero para simplificar. Então, ficou R$10. Cada pedacinho vale R$10. Se eu tenho 25 pedaços e cada um vale R$10, isso é uma multiplicação. Um pedacinho é 10, dois pedacinhos é 20, três pedacinhos é 30, até chegar no 25. Ou seja, eu vou multiplicar 25 vezes 10, que são R$250, tá? Eu espero que tenha ajudado a vocês a tirar alguma dúvida que possa existir. Façam as atividades. Lembrem, tem dúvida? Manda mensagem, sempre vou ajudar. Boa tarde.